Aula 3, primeiro vídeo da semana 1. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre os princípios implícitos. Vamos começar com o princípio da supremacia do interesse público, ok? O que seria esse princípio? Toda atuação do Estado é pautada no interesse público, mas nem toda atividade ela tem o que? A supremacia do interesse público, certo? A gente vai ver isso aí daqui para frente. Então, primeiro, a atuação do Estado é pautada no interesse público, a atuação do Estado subordina os interesses privados. Então, ou seja, há uma precedência, certo? Então, o princípio do interesse público significa que o interesse público está acima dos interesses privados. Então, ele é característico do regime de direito público. As prerrogativas especiais que se dispõe a administração como instrumentos para a consecução dos seus fins que a própria Constituição e leis lhe impõem. O que significa isso? Significa que para a administração atingir os seus objetivos que a lei ou a Constituição Federal impõe, ela muitas das vezes precisa agir com essa supremacia. Decorre, então, se ocorrer um conflito entre o interesse público e o interesse particular, vai prevalecer quem? O interesse público, certo? Não possui, como todo o direito, não possui o quê? Caráter absoluto, ok? Não está presente em toda a atuação do Estado, como nós já falamos, certo? E também incide nos atos em que a administração pública manifesta o poder de império. O que seria isso? Poder de império são todos os atos de império, todos os que a administração impõe coercitivamente ao administrado. Quem é o administrado, pessoal? O administrado são quem? As pessoas, certo, que estão em contato ali com a administração pública naquele determinada atuação do Estado, ok? Então, impõe ao administrado coercitivamente, cria unilateralmente obrigações. Então, observe que o direito ele traz essa forma de atuação unilateral ou bilateral. Quando há bilateralidade, quando há o que? Os interesses são comuns, os interesses não estão sobrepostos, não há uma verticalidade do interesse, então está numa linha horizontal. Não é o que acontece com o poder de império. Poder de império, quando tem supremacia do interesse público, o Estado vai agir como Estado, mesmo você goste ou não goste. Exemplo, você tem o teu vizinho lá que tem um mercado ou vai ter um restaurante e ele não está trazendo, observando os preceitos relacionados à higiene, à limpeza do estabelecimento. Pode vir a Anvisa e fazer o quê? Fechar. Isso é o quê? Supremacia do interesse público, é poder do império, é a administração agindo coercitivamente aí em cima do administrado. Como ocorre também nos casos de uma blitz, e tem lá o pessoal do Detran, e eles acabam segurando um carro que é propriedade de um particular, de um administrado, que ele é apreendido por falta de pagamento do IPVA, por exemplo. Então aí também há o quê? O poder do império. Ok? Continuando. Restringe ou condiciona exercício de direitos ou atividades privadas. Como eu falei, restringindo direito de comércio do administrado se ele não estiver observando os preceitos legais relacionados àquele determinado material ou bens ou serviços que ele está vendendo, ok? Ou pondo à disposição aí da sociedade. O que mais? Ele é caracterizado ainda, o poder do império, pela verticalidade, a gente já falou, pela desigualdade jurídica. Verticalidade significa que não está numa linha horizontal, então tem alguém acima e o outro abaixo, então quem está acima, o Estado, então supremacia
do interesse público, o Estado está agindo de forma vertical. O A, então, não está presente em toda a atuação de Estado, certo? Por exemplo, a administração, quando ela atua internamente praticando seus atos de gestão, o ato de mero expediente, no caso das atividades meio. Essas atividades, quando as atividades não envolvem os administrados, não envolveu o administrado, não está presente, por óbvio, a supremacia do interesse público. Perfeito? O Estado, então, ainda não está presente o princípio da supremacia do interesse público quando a administração atua como agente econômico produtivo. Então, o Estado empresário. Exemplo, quando o Estado tem Caixa Econômica Federal, ela está agindo como que um agente financeiro e está de pé de igualdade com o particular. Então, nesse caso, o Estado está agindo como Estado empresário. Então, nesse caso, não tem supremacia do interesse público e não há, por exemplo, vamos pensar aqui em direito tributário, imunidade recíproca, certo? Então ele está tendo imunidade recíproca, se acaso ele tivesse, então ele não está tendo. Se acaso ele estivesse, não estaria sendo uma concorrência legal. Por exemplo, lá ele isento de imposto de renda. Se acontecesse isso, ele conseguiria baixar os custos, tornando os seus produtos e serviços mais competitivos do que o do administrado. Então, nesse caso, estaria o quê? Trazendo uma, como que eu posso falar? Trazendo uma desregulação, trazendo um favorecimento para o Estado quando o Estado estivesse agindo como empresário. Então não pode acontecer isso, então não há a supremacia do interesse público. Então a atuação do Estado é regida pelo direito privado nesse caso, certo? Direito empresarial, por exemplo. Exemplo de supremacia do interesse público. Quando o Estado está trazendo aqui uma intervenção na propriedade privada, como, por exemplo, desapropriação, o Estado está agindo como supremacia do interesse público. Quando ele está fazendo, quando ele está atuando aí, por exemplo, numa aquisição de bens e serviços, está assinando contratos administrativos. Lá dentro dos contratos administrativos nós vamos ver em uma aula específica relacionada a isso, cai muito em prova, mas para sabermos que o Estado tem a possibilidade de ter cláusulas exorbitantes. Que seriam as cláusulas exorbitantes? São as cláusulas que elas não estão a pé de igualdade, que o Estado tem o quê? Uma prerrogativa, ele tem uma precedência, ele não está agindo em linha horizontal e sim numa linha vertical. Me dá um exemplo rapidinho, não vamos nos atentar muito a isto, não vamos nos prender muito a isso, porque nós vamos ter uma aula específica a respeito disso. Mas cláusula exorbitante, por exemplo, o Estado pode deixar de pagar o particular, o administrado por 90 dias, e nem por isso o administrado, aí, o contratado pode deixar de prestar esse serviço para o Estado. Então isso aí seria uma cláusula exorbitante. O Estado também pode agir como cláusula exorbitante quando há uma rescisão unilateral por descumprimento ou inexecução parcial do objeto. Ok? Mas vamos lá, continuar. É só como um exemplo, depois nós falamos mais sobre isso. Exercício do poder de polícia administrativa. Então, o Estado, quando está agindo com um exercício de polícia administrativa, o Estado está agindo com supremacia de interesse público. O exemplo nós já demos, Detran e Anvisa. Que mais? Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Então, foi expedido um ato administrativo, a presunção de legitimidade. O que é a presunção de legitimidade? Quando falar legitimidade, pensa em conformidade com a lei. Então, o Estado ele tem presunção que todos os seus atos são legítimos, são legais. Então, nesse caso, o ônus de provar eventuais vícios de legalidade, certo? Seria quem? O particular que deveria estar agindo aí. Então o ônus de provar esses eventuais vícios é do particular. Ok? Pessoal, o que nós tínhamos para falar nessa aula seria isso. Então, um grande abraço, continue firme nos estudos que eles vão dar muito resultado para você. Um abraço, fica com Deus.